O milagre que mudou a vida de Larissa, quando a fé venceu o impossível. Larissa Oliveira tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida. Sua filha de 2 anos, Sofia, havia nascido com a síndrome de Cri-du-Chat, uma rara anomalia genética que causa atraso intelectual severo, dificuldades motoras e problemas de saúde constantes. Os médicos foram claros: Sofia nunca andaria sozinha, nunca falaria e dependeria de cuidados especiais pelo resto da vida. Para Larissa, que já criava a filha sozinha depois de ser abandonada pelo marido ao descobrir a gravidez, aquelas palavras foram como uma sentença. As noites se tornaram um pesadelo de choro e desespero. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Ela perguntava, enquanto via Sofia sofrer com crises de convulsões e infecções respiratórias frequentes. As contas médicas se acumulavam, e o salário de auxiliar administrativa não era suficiente. Larissa começou a trabalhar dobrado, mas mesmo assim, muitas vezes não tinha dinheiro nem para o leite especial que Sofia precisava. Foi numa dessas noites, exausta e sem esperança, que ela ligou a TV e se deparou com um culto da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava sobre milagres, sobre como Deus não desampara seus filhos e como a fé pode mudar até as situações mais impossíveis. Algo dentro dela se mexeu. Talvez Deus possa me ouvir, pensou. No domingo seguinte, com Sofia no colo, Larissa entrou pela primeira vez na Universal. O ambiente era diferente de tudo que ela já havia visto: pessoas orando com fervor, louvores emocionados, testemunhos de vidas transformadas. Uma irmã da igreja se aproximou com um sorriso e a levou até a frente, onde o pastor estava ungindo as pessoas com óleo. Irmã, Deus vai te ouvir hoje, disse ele, colocando a mão em sua cabeça. Larissa sentiu algo estranho, uma paz que não sentia há anos. Quando o pastor perguntou o que ela precisava, as palavras saíram sem força: Pastor, minha filha tem Cri-du-Chat. Os médicos disseram que não tem cura. O pastor olhou nos seus olhos e disse com firmeza: Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Você crê nisso? Larissa, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. Foi o início de uma jornada de fé. Larissa passou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das correntes de oração, das vigílias de sexta-feira, levava Sofia para ser ungida com óleo. Os pastores oravam com autoridade, declarando cura e libertação. Essa criança vai andar. Essa criança vai falar, eles profetizavam, enquanto Larissa, mesmo com dúvidas no coração, repetia: Eu creio, Senhor. Ela começou a participar das campanhas de fé, como a campanha dos 31 dias de jejum e oração, onde aprendia a confiar em Deus mesmo quando tudo parecia perdido. E, mesmo com pouco dinheiro, ela decidiu ser fiel nos dízimos e ofertas, como um ato de fé. Se Deus é dono de tudo, Ele vai me sustentar, pensava. Mas a prova maior veio quando Sofia teve uma forte crise de convulsões e foi internada. Os médicos disseram que ela poderia não resistir. Larissa, desesperada, ligou para a igreja. Em minutos, uma corrente de oração foi formada. Irmãos intercediam por Sofia, pastores oravam no altar, e Larissa, ao lado da cama da filha, clamava: Senhor, eu não aceito essa palavra. O Senhor disse que ela viveria. Foi então que, no meio da noite, enquanto ela orava, sentiu uma presença divina no quarto. Uma paz inexplicável a envolveu, e ela ouviu claramente em seu coração: Sua filha vai viver, e vai te surpreender. No dia seguinte, para espanto dos médicos, Sofia estabilizou. E então, algo incrível começou a acontecer. Semanas depois, durante um culto de libertação, enquanto o pastor orava pela criança, Sofia, que nunca havia falado, balbuciou: Mamãe. Larissa congelou. Minha filha falou, gritou, chorando. A igreja inteira explodiu em louvor. Mas o milagre não parou por aí. Com o tempo, Sofia começou a dar os primeiros passos, algo que os médicos haviam dito ser impossível. Os exames começaram a mostrar melhoras inexplicáveis em seu desenvolvimento neurológico. Hoje, 3 anos depois, Sofia, aos 5 anos, anda, fala frases curtas e frequenta a escolinha da igreja. Os médicos não têm explicação. Larissa, que antes vivia no desespero, agora é uma das irmãs mais ativas da Universal. Ela testemunha no altar, conta como Deus a tirou das trevas e a colocou numa vida de vitória. Eu aprendi que Deus não olha para o nosso problema, Ele olha para a nossa fé.
Quando nós confiamos nele, mesmo que tudo esteja contra, ele faz o impossível, diz ela, com os olhos brilhando. Sua vida financeira também mudou. Depois de ser fiel nos dízimos, Larissa recebeu uma promoção no trabalho e até conseguiu comprar uma casinha simples, onde vive com Sofia. Deus não só curou minha filha, como restaurou tudo na minha vida. A Universal me ensinou que a fé sem obras é morta. Precisamos orar, jejuar, participar das campanhas e, acima de tudo, confiar que Deus é fiel, afirma. Para quem passa por lutas, Larissa deixa uma mensagem: não desista. Mesmo que os médicos, as pessoas, as circunstâncias digam que não tem jeito, Deus tem a última palavra. Entre na Igreja Universal, participe das correntes, busque a Deus de verdade. O milagre que parece impossível para os homens, para Deus é só mais uma oportunidade de mostrar o seu poder. Minha filha é a prova viva disso. E com Sofia ao seu lado, sorrindo, Larissa ergue as mãos e agradece: obrigada, Jesus. A igreja inteira responde: glória a Deus. Porque ali, entre lágrimas e sorrisos, mais uma história de fé foi escrita. E o melhor, essa história não tem fim. No domingo seguinte, a notícia do milagre de Sofia se espalhou como fogo pela cidade. Muitas pessoas que antes duvidavam começaram a chegar à Universal com um brilho diferente nos olhos. Entre elas estava a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que há anos lutava contra uma doença degenerativa nos ossos. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem muletas, mas ao ouvir o testemunho de Larissa, algo dentro dela acendeu. Se Deus fez por aquela menina, Ele pode fazer por mim também, pensou, enquanto se arrastava até o altar com lágrimas nos olhos. Na corrente de oração daquela noite, o pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, esses ossos serão restaurados. Dona Maria sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Quando tentou se levantar, as muletas caíram no chão. Ela deu os primeiros passos sozinha em anos, e a igreja explodiu em louvor. Mas o impacto do milagre de Sofia não parou por aí. O médico que havia dado o diagnóstico sem esperança, Dr. Carlos, foi um dos que mais se abalou com a notícia. Ele era cético, sempre confiou apenas na ciência, mas ao ver os exames de Sofia, agora completamente normais, não teve como negar. Isso não tem explicação médica, admitiu, com a voz embargada. Uma semana depois, ele mesmo estava sentando nos bancos da Universal, buscando respostas para algo que sua razão não conseguia compreender. Enquanto isso, Larissa e Sofia se tornaram uma espécie de farol para outras famílias que chegavam desesperadas. Toda terça-feira, elas estavam lá, participando da corrente dos impossíveis, orando por quem chegava com doenças, dívidas ou família desestruturada. Uma mãe com um filho autista, um homem com câncer em estágio avançado, uma jovem viciada em drogas, todos encontravam em Sofia um símbolo de que Deus ainda opera milagres hoje. Certo dia, uma mulher chamada Ana, que havia perdido a esperança de engravidar depois de 10 anos de tentativas, se aproximou de Larissa chorando. Eu já não aguento mais ouvir que é impossível, desabafou. Larissa a abraçou e disse: no altar da Universal, nada é impossível. Vamos orar juntas? Ana aceitou. 3 meses depois, ela voltava à igreja com um exame de gravidez positivo nas mãos, gritando: Deus é fiel. Os milagres se multiplicavam, e a igreja crescia. Mas o mais bonito era ver como aquelas vidas transformadas não guardavam a bênção só para si. Elas voltavam, traziam mais pessoas, serviam no trabalho voluntário, doavam cestas básicas para os necessitados. A fé delas não era só de palavras, era de ação, assim como Larissa tinha aprendido. Sofia, que antes era uma criança frágil e doente, agora corria pelos corredores da igreja, brincando com outras crianças que também haviam sido curadas. Sua história tinha se tornado um marco na cidade, e até mesmo jornais locais começaram a notar. Mas Larissa sempre lembrava: o milagre não é para nossa glória, é para que mais pessoas conheçam o poder de Deus. E assim, a cada culto, mais testemunhos eram dados. Um homem que recuperou a visão, uma família que saiu das dívidas, um casal que se reconciliou depois de anos de brigas. A Universal tinha se tornado um lugar onde o impossível virava possível, onde lágrimas de dor se transformavam em sorrisos de gratidão. Porque quando a fé encontra a obediência, quando o desespero encontra a esperança, quando o homem encontra Deus, não há doença que resista, não há cadeia que não se quebre, não há vida que não seja transformada.
E essa história, como Larissa disse, não tem fim, porque todos os dias, em algum lugar, Deus está escrevendo um novo capítulo de milagres através da Igreja Universal. Era uma terça-feira à noite, e o templo da Universal estava lotado como sempre. O ar cheirava a café recém-feito, misturado ao perfume das flores no altar. No meio da multidão, uma mulher chamada Ana seguiu em direção ao púlpito com passos trêmulos. Ela não tinha vindo sozinha, sua filha de 12 anos, Júlia, estava ao seu lado, com os olhos baixos e as mãos apertando um lenço molhado. Ana subiu os degraus com dificuldade, como se cada passo pesasse uma tonelada. Quando o pastor a chamou para dar seu testemunho, ela tentou falar, mas as palavras engasgavam na garganta. A congregação, sentindo sua dor, começou a orar em voz baixa, como um murmúrio de intercessão que enchia o salão. Minha filha, Ana finalmente conseguiu dizer, a voz quebrada. Os médicos disseram que ela não ia andar mais. Um acidente de carro há 2 anos, eles falavam em cadeira de rodas para o resto da vida. Mas eu não aceitei. Eu vim aqui, mesmo quando as pessoas diziam que era perda de tempo. Júlia, ao lado da mãe, olhava para o chão. Seus pés, finos e pálidos, mal tocavam o chão. Ela usava aparelhos nas pernas, escondidos pela saia longa, e andava com muletas que rangiam a cada movimento. Mas naquela noite, algo era diferente. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre a cabeça da menina e orava com autoridade, Júlia sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Em nome de Jesus, eu determino, levanta e anda. O pastor declarou, com uma convicção que ecoou pelas paredes. Ana segurou a filha pelos ombros, os olhos cheios de lágrimas. Júlia hesitou, mas então, lentamente, solitou as muletas. Primeiro um pé, depois o outro. Tremendo, ela deu um passo. Depois outro. E outro. A congregação explodiu em gritos de alegria. Algumas mulheres choravam, outras batiam palmas, e homens levantavam os braços em adoração. Mãe, eu tô andando! Júlia gritou, os olhos brilhando de espanto e felicidade. Ana caiu de joelhos, as mãos no rosto, balbuciando agradecimentos. Não eram só as pernas de Júlia que tinham sido curadas naquela noite, que era o coração de uma mãe que recuperava a esperança, era uma família que via o impossível se tornar real bem na sua frente. Enquanto Júlia corria, e sim, corria, pelos corredores do templo, abraçando pessoas que nem conhecia, o pastor sorriu e disse: Isso aqui não é magia, não é sorte. É o poder de Deus agindo quando a gente crê de verdade. E o melhor: esse milagre vai levar mais pessoas a buscarem a Ele. E assim, como um efeito dominó, as histórias começaram a se multiplicar. Um jovem que chegou ao templo viciado em drogas e saiu livre, com um emprego e uma nova família na igreja. Uma senhora que há anos não enxergava e, depois de uma campanha de jejum, abriu os olhos e viu o rosto do pastor sorrindo para ela. Um homem que estava prestes a se suicidar, mas entrou na Universal por acaso e ouviu uma palavra que salvou sua vida. Cada testemunho era como uma semente plantada. Quem ouvia, se emocionava. Quem via, acreditava. E quem acreditava, experimentava o milagre em sua própria vida. Porque a Universal não era só um lugar de pregações, era um hospital dos quebrantados, um refúgio dos desesperados, um farol para quem estava perdido no mar da vida. E Deus, em sua fidelidade, nunca deixava de mostrar que, quando o homem dá um passo de fé, ele corre para abraçar esse coração. E assim, a história continuava, porque enquanto houver alguém precisando de um milagre, a Igreja Universal estará de portas abertas, com os braços estendidos, pronta para ver Deus fazer o que só Ele pode fazer. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Marisa entrou arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Seus olhos inchados denunciavam noites sem dormir, e as mãos tremiam ao segurar um lenço molhado. Ela tinha acabado de receber o diagnóstico de um câncer agressivo, e os médicos deram poucas esperanças. Arrume seus documentos, prepare sua família, disseram com frialdade. Mas Marisa não queria aceitar aquilo como uma sentença. Algo dentro dela gritava: não pode ser assim. Não agora. Ela nunca tinha entrado numa igreja antes. Não sabia orar, não conhecia a Bíblia, mas quando passou em frente à Universal e viu o letreiro "Deus tem a última palavra", sentiu algo estalar dentro do peito. Era como se uma voz sussurrasse: entre. Aqui tem resposta.
e ela entrou. O pastor estava falando justamente sobre cura divina. Não era teoria, não era filosofia, eram casos reais, pessoas que estavam ali, de pé, vivas, quando a medicina já tinha desistido. Marisa sentiu lágrimas quentes escorrerem enquanto ouvia um homem contar como um tumor desapareceu depois de uma oração. Se Deus fez por ele. Quando o pastor fez o apelo, ela não hesitou. Levou a mão ao peito, onde a dor latejava, e repetiu com fé trêmula: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pode me curar. Eu recebo minha cura agora, em nome de Jesus. Não houve trovão, não houve luzes, só uma paz estranha que encheu seu coração, como se alguém tivesse tirado um peso imenso das suas costas. Na semana seguinte, os exames surpreenderam os médicos. O tumor havia regredido de forma inexplicável. Isso não faz sentido, murmurou o oncologista, coçando a cabeça. Mas Marisa sorria, porque ela sabia. Deus tinha ouvido seu clamor naquele banco de igreja, entre pessoas que também buscavam um milagre. E não parou por aí. Um jovem chamado Rafael, viciado em drogas há anos, entrou na Universal arrastado pela mãe, que já não sabia mais o que fazer. Ele ia só para dar um gás na velha, mas quando o pastor começou a falar sobre libertação, Rafael sentiu algo queimar dentro dele. Não era vergonha, não era medo, que era como se uma corrente invisível se partisse. Naquele dia, ele jogou todo o seu kit de drogas no lixo da igreja e nunca mais olhou para trás. Hoje, ele é um obreiro, ajudando outros a saírem das mesmas amarras que o prenderam. A Universal não era um lugar de fórmulas mágicas. Era um lugar onde Deus encontrava as pessoas exatamente como elas estavam, quebradas, com medo, cheias de dúvidas. E ali, entre louvores e orações, ele reescrevia suas histórias. Porque milagre não é só o câncer que some ou o vício que acaba. Milagre é o pai que volta para casa depois de anos afastado. É a mãe que consegue pagar as contas quando não tinha mais esperança. É o jovem que largou a revolta e encontrou um propósito. É a família que se reconcilia depois de anos de brigas. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a fé se espalhava como fogo. Quem entrava com lágrimas saía com um sorriso. Quem chegava com desespero ia embora com paz. Porque na Universal, não se pregava uma religião, se vivia um relacionamento com um Deus que não só ouve, como age. Que não só promete, como cumpre. E a história continua, porque enquanto houver alguém com um sonho quebrado, uma dor que não passa, ou uma batalha que parece impossível, as portas estarão abertas. E Deus, fiel como sempre, estará lá, não para julgar, mas para sarar, não para condenar, mas para restaurar. Porque Ele é o Deus dos impossíveis, e na Universal, os impossíveis acontecem todos os dias. Era uma terça-feira à noite, e o templo da Universal no bairro estava lotado como sempre. Entre os fiéis, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Lucas. Havia 10 anos que ele tinha saído de casa depois de uma briga feia, envolvido com drogas e más companhias. As últimas notícias eram de que estava preso em outro estado, e as visitas eram proibidas. Meu filho está vivo, mas para mim, é como se tivesse morrido, ela confessava entre lágrimas aos obreiros, que a abraçavam e oravam com ela toda semana. Naquela noite, o pastor falou sobre a parábola do filho pródigo, mas com uma diferença: Deus não só espera o filho voltar, ele vai atrás dele. Marisa sentiu algo arrancar seu coração. Quando o altar foi aberto para oração, ela se jogou aos pés da cruz, chorando como nunca. Senhor, eu não aguento mais essa dor. Se o Senhor existe mesmo, me mostra onde está o meu filho. Gritou, enquanto as irmãs ao redor seguravam suas mãos e clamavam com ela. 3 dias depois, o telefone tocou. Do outro lado, uma voz trêmula: Mãe, sou eu, Lucas. Marisa quase deixou o aparelho cair. O filho explicou que, naquela mesma terça-feira, enquanto ela orava, ele estava em sua cela, desesperado, prestes a cometer um ato de violência contra si mesmo. De repente, mãe, foi como se uma mão me puxasse. Eu vi uma luz, ouvi uma voz dizendo: volte para casa. No dia seguinte, um advogado que eu nem conhecia apareceu aqui e disse que meu caso tinha sido revisado. Eu saio semana que vem. Quando Lucas chegou à porta de casa, magro, com olheiras, mas vivo, Marisa não conseguia acreditar. Foi Deus, filho. Foi Deus que te trouxe de volta. Ele abaixou a cabeça, envergonhado.
Mãe, eu não mereço. Não é sobre merecer, é sobre graça, ela respondeu, abraçando-o forte. E essa graça a gente encontrou na Universal. No domingo seguinte, os dois estavam no templo, lado a lado. Lucas, que antes blasfemava contra Deus, agora chorava no altar, pedindo perdão. Marisa, que antes só sabia rezar com dor, agora dançava com o filho nos braços, enquanto a igreja inteira celebrava. Esse lugar não é só uma igreja, Lucas disse ao pastor depois do culto. É um hospital de almas. Eu deveria estar morto, mas aqui eu renasci. E assim, mais um impossível virava testemunho. Porque na Universal, não são só histórias que se ouvem, são vidas que se transformam. E enquanto houver alguém que precise de um milagre, as portas estarão abertas, os braços estendidos, e Deus, sempre fiel, que estará ali, fazendo o que ninguém mais poderia fazer, restaurando o que estava perdido, curando o que estava quebrado, e escrevendo finais felizes onde só havia desespero. O milagre completo. Naquela noite, enquanto a igreja ainda vibrava com os louvores, Lucas sentiu algo novo pulsar em seu peito, não era apenas alívio, mas propósito. Ele olhou para Marisa, que agora sorria sem sombras, e para o pequeno Davi, o menino que os médicos disseram que não sobreviveria àqueles primeiros meses. Ele é a prova de que Deus não só ouve, como age, sussurrou, apertando a mão da esposa. O pastor, com os olhos brilhantes, completou, e você, Lucas, é a prova de que nenhuma alma está tão perdida que não possa ser encontrada. A reflexão que fica. Há lugares onde o impossível se curva diante da fé. Onde o choro da meia-noite se transforma em dança ao amanhecer. Onde homens quebrados se tornam colunas e mulheres esmagadas pela dor aprendem a carregar a alegria como um estandarte. Não foi a igreja de tijolos que operou aqueles milagres, foi o Deus que habita onde há corações dispostos a crer. Porque milagre não é só o que vemos mudar, é o que nós nos tornamos no processo. A lição. A vida não nos promete ausência de tempestades, mas garante um porto. Às vezes, ele se chama perdão, outras, cura, quase sempre, renascimento. O que Lucas e Marisa aprenderam não foi que Deus tira o sofrimento, mas que ele o transforma em história e que nenhuma página escrita com lágrimas fica sem um final de glória. Afinal, os maiores milagres não são os que desistem da lógica, mas os que reescrevem o destino. E assim, enquanto as luzes do templo se apagavam, uma verdade permanecia acesa: onde o homem vê fim, Deus vê começo. E sua especialidade? Fazer do deserto um jardim, e das cinzas, uma canção.